Olá, vocês, né, meus queridos alunos dos sextos anos. Estou aqui para dar uma satisfação para vocês, para os seus pais principalmente, para que vocês fiquem todos tranquilos. Eu não vou cobrar nenhuma avaliação, porque eu sou o professor de vocês, eu que vou dar a nota de vocês, eu não vou deixar nenhum de vocês que não tem internet, que não tem aplicativo, sem nota nenhuma. Podem ficar tranquilos, eu quero que vocês se divirtam, porque para mim o significado maior da educação é o divertimento. A gente descobrir a grandeza que é essa espiritualidade toda, de você ter uma consciência ampla, infinita, né? E dividir com vocês um pouco a nossa angústia com esse movimento de pandemia, que você fique em casa, que você faça o seu recolhimento total aí, enfim, né? Também não vou perder a oportunidade de agradecer meu filho, YouTuberman Astrolábio, que está colaborando com esse trabalho. Hoje, dia da educação, a gente fazendo uma homenagem a alguns educadores que já faleceram. Fiquei muito emocionado com meus ex-alunos de Mauá, que são professores lá da escola do Olavo Hans, minha ex-diretora, professora doutora Ivanise, e o seu marido, grande companheiro, Moisés, PhD, uma pessoa que tem muito carinho, muita saudade, Paulo, etc., e todo mundo, né? Meus ex-alunos são professores, me fizeram uma gratidão muito grande sobre ensinar os alunos deles com o vídeo que a gente está postando, um pouco da aula de história, o aluno superando o professor, uma coisa bacana, gratidão, verdadeiro amor, isso é história. Queria agradecer então a todos, agradecer a Michele, lá de Mauá também, ex-aluna, professora, muito orgulho. Primeira vez que eu dei aula para você no 8º ano, eu já sabia que você seria assim, uma pessoa importante para a sociedade, né? Thaís, também, né? Como esquecer aquele monte de chocolate, etc. Lembro de todos vocês assim. O Robson, a Ameba, o Anderson, né? Um abraço a todos aí, enfim. E os que já morreram, principalmente, João Faria, grande professor do Minaloide, o professor Cleusmire, lá do Florisbela, o professor Francisco, do Clorinda Sampite Perrella, a primeira escola que eu trabalhei na minha vida. Muita saudade de todos vocês, né? Queria falar o nome de todos os meus alunos, do sexto ano A, B e C, para que vocês fiquem tranquilos, para que vocês se divirtam. Estou tentando colaborar com esse momento que seja passageiro, e o programa de ensinar à distância, eu acredito que a educação ela pode desenvolver um senso crítico, e você pode aprender brincando, você pode aprender, se você quiser aprender, sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, a concepção plena da educação. Hoje, dia da educação, muita tristeza, né? Os índices aí chegando próximo à China, número de mortes do coronavírus, fique em casa. Eu queria conversar com vocês hoje e que você abrisse seu caderno e sobre o dia da educação, sendo direito, fica quieto, espinha reta na cadeira, não é hora disso, não faça isso, vai machucar, não é assim, senta, fica quieto, cala a boca. Então o trabalho da educação depende do compromisso, né? Depende aí de alguma coisa. Esse é a minha voz. Tá bom. Muito obrigado a todos. Estão esquecendo de novo o Osmar PX, lá de Mauá, né? O professor Dante, né? Muito obrigado pela gratidão, pela homenagem. Meus alunos queridos, fiquem à vontade, mas abra o caderno, tenta fazer um registro, tenta anotar, desenhe um pouco, produza um texto, elabore uma questão de dúvida, de curiosidade, tente se envolver. Queria sensibilizar vocês para entender a importância que foi a história, com a invenção da escrita, a história sem a escrita, a palavra. Olha a importância, a palavra como verbo, um verbo divino, o sentido da palavra. Então a história, a escrita, a invenção que trouxe o desenvolvimento da toda a tecnologia da humanidade, o desenvolvimento da toda a história em si, a concepção da história sem a invenção da escrita não existe, né? Então a história dos seres pré-históricos que nós já estudamos, a formação da crosta terrestre, as eras geológicas da Terra, que vocês recordem olhando as tarefas de vocês, que nós já estudamos os períodos da pré-história, a história da pedra lascada, da pedra polida, a história dos hominídeos, primatas, nós já estudamos a história dos nossos ancestrais, que viviam um sistema de nomadismo, o sedentarismo. Então a história da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, nós já vimos um pouco, que vocês possam pegar o livro, que todos os alunos, senhores pais,
receberam um livro de história e eles têm atividades do livro para não ficar parado e nem sair de casa também. Então, como eu disse, que vocês não serão obrigados a fazer as atividades do programa do Centro de Mídia de São Paulo, quem não tem internet. Porque quem tem internet, quem tem acesso ao aplicativo, deverá sim fazer as atividades sob avaliação quando a gente tiver o retorno às aulas, que espero que seja em breve. Então a história do crescente fértil, que os seres humanos aprenderam a desenvolver uma tecnologia naquela época, que não foi só fazer o fogo, né? O fogo do nada, apareceu o fogo, e o fogo, o raio, trovão, etc. A história das cavernas, a história de que os primeiros seres humanos eles aprenderam observando os fenômenos da natureza. E a vida, para você manter uma subsistência, precisa se alimentar. Para você se alimentar naquele período, as condições humanas de subsistência se limitava a coletar o que a natureza pudesse oferecer como alimento, a caça, a pesca, a coleta. Então, a coleta, né, de frutas, raízes e outras vegetais e outros cereais que eles poderiam se alimentar. Então vivia mudando de um lugar para o outro, então caracterizou o nomadismo. O momento que aprende, observando que a árvore que dava fruta tinha semente, e a semente brotava, virava árvore, que aprendeu a domesticar os animais, fazer um chiqueiro, um mangueirão, um curral, que aprendeu a fazer agricultura, fazer a pecuária, aprendeu a observar e, enfim, depois de milhares e milhares de anos, os seres humanos aprenderam a se desenvolver as primeiras civilizações, as primeiras cidades da história. E esse desenvolvimento em função dos grandes rios, porque as margens dos grandes rios, que eram fertilizadas naturalmente pelas grandes cheias que ocorriam, e o trabalho coletivo, a civilização limitada à função do grande rio, a função de irrigação, usavam as águas da chuva, usavam as cheias, e o trabalho tinha que ser coletivo. Então, às vezes, a base da escravidão, que motivava toda a política econômica da época, também se desenvolvia a crença de que havia um Deus vivo na Terra, um governo que era rei e Deus ao mesmo tempo. Se ele não fosse o Deus vivo, ele seria o intermediário entre os deuses, assim ele tinha um poder absoluto, assim conseguia cobrar através do trabalho escravo, conseguia financiar os soldados, e aquele monte de soldados organizando exércitos, assim os reis, cada um com seu poder de invadir, dominar as terras, né? Mas queria voltar à importância que tivemos na história da roda. Então não só a roda como uma invenção propulsora junto com o desenvolvimento da escrita, porque o desenvolvimento da escrita não se dá ao mesmo tempo em todos os lugares. Acontece como se fosse no mesmo dia, 4.000, 4.500 anos, começou todo mundo escrevendo. Não foi assim. Nós temos ainda hoje povos ágrafos, povos que vivem uma vida simples ainda no Brasil, na Austrália, na África, ainda temos comunidades aborígenes, né? Enfim, a roda, mas não só a roda, mas a tração animal. Quando eles aprenderam a colocar um burro para puxar uma carroça e assim desenvolver um transporte de uma série de coisas de mercadoria. Então, quando eles aprenderam a controlar a água dos rios, fazendo diques, canais, açudes, represas, que podiam tirar da água para poder irrigar e os alimentos, então, isso fez com que as cidades que fossem nascendo, as cidades que fossem aparecendo na margem dos grandes rios, como, por exemplo, Jericó, considerada uma das cidades, talvez a mais antiga da história, né? Entre tantas outras, né? Sidon, Bibo, Tiro, Urique, né? Enfim, o desenvolvimento das técnicas dentro desses centros urbanos, porque essas cidades elas se localizavam estrategicamente nas margens dos grandes rios, que havia um transporte. Então, o desenvolvimento da roda, o desenvolvimento também do navio, levando a mercadoria, né? Muita quantidade de mercadoria de um lugar para o outro, levando. Então, esse desenvolvimento da história junto com a escrita, se dá numa série de profissões que eles vão desenvolvendo, o ferreiro, né, artesãos de todas as formas de artesanato, couro, madeira, pedra, os serviços que desenvolveram, né, na construção de pontes, de ter que construir templos, enfim, o trabalho e as ferramentas que eram desenvolvidas, como, por exemplo, fazer um martelo, né, fazer uma picareta, você imaginar um instrumento, uma ferramenta, além das armas. Não podemos esquecer a produção das armas, né?
Sobre o desenvolvimento da escrita, não podemos falar assim de uma forma única, né? Mas de qualquer forma, não há 4.500 anos, mas há 10.000 anos atrás, aqui no Brasil, sítio arqueológico São Raimundo Nonato, por exemplo, já tinha o desenvolvimento da escrita, a escrita conhecida como a pintura rupestre, né? Uma escrita pictográfica, uma escrita que a gente poderia tentar mostrar para vocês assim, né, um pouco que eles desenvolveram. Por exemplo, lá no fundo das cavernas eles escreviam. E por que a necessidade de escrever? Por que tinha que escrever? Por que tinha que ter uma escrita? Por que tinha que ter uma educação, né? Por que tinha que ter um conhecimento? Imagina hoje quantos códigos são fundamentais, cada um com a sua senha, cada um com o seu RG, cada um com o seu, né, com o seu acesso, cada um com um número, cada um com um dispositivo que vai uma letra, vai um número. Então o símbolo, a escrita, a letra, esse tipo de registro, vou falar o alfabeto como um todo, né? Então a escrita, ela não foi feita só na pedra. Havia povos que escreveram em ossos, escreveram em casca de árvores, escreveram, sabe, enfim, até que desenvolveram uma forma de escrever usando o barro mole, a argila, e depois cozinhar aquilo, que era mais fácil para eles desenharem. Depois desenvolvendo o papiro, até chegar ao papel que nós temos hoje. Então você vê a importância ainda hoje de você ter o acesso ao documento que você lê, que seja real ou que seja virtual, o conhecimento da humanidade sobre a matemática, a medicina, sobre a física, altos campos da astronomia, enfim, que seria da humanidade se não fosse o registro dessas manifestações artísticas, culturais e científicas que nós desenvolvemos nesses últimos milênios, né? Enfim, quando eles aprenderam a escrever no fundo das cavernas, eles desenhavam, faziam um desenho, né? Falar lá o sol, né? Falar o raio. Então, quando eles queriam, por exemplo, desenhar a cena de uma caça, então eles faziam, né, por exemplo, o homem a caça e vai caçar tatu. Se caçou tatu. Foi caçar tatu. Opa, mas vamos lá, agora ele foi, mas agora ele caçou o tatu. Então, aí ele fala, mas ele foi caçar, subiu a montanha e ele caçou três tatu. Então assim ele tinha comunicação. Vou desenhar, por exemplo, um filho que nasceu, um parente que morreu, né? Então fazer desenhos que simbolizavam o dia a dia no fundo das cavernas. Então uma das primeiras formas, talvez, assim que você tem ideia, isso há 10.000 anos atrás, aqui, encontrado esse tipo de registro, né? Depois, os sumérios, eles vieram com uma forma de escrita que eles faziam alguns sinais, e esses sinais que eles conseguiam ir fazendo, eles conseguiram fazer assim uma forma de código que também conseguiu significar talvez a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. Então já começaram a fazer inscrições em pedras, em placas de argila, e sem a necessidade de se organizar um documento que estabelecesse uma lei, uma ordem, que estabelecesse uma receita, uma fórmula, que se estabelecesse alguma coisa que fosse fundamental, né, para a subsistência, para a sobrevivência naquela época. Se você pega, por exemplo, além dos sumérios, você vem para os egípcios, você vê os sumérios vão escrever água. Né? Você pega lá, que se você for ver antes dos sumérios desenvolver esse alfabeto, que os fenícios desenvolveram, a diferença entre um e o outro. Então, a forma de ideograma e pictograma, para sinais, símbolos que representavam os sons. Assim como, por exemplo, queria dizer o rei. Havia um símbolo, que o cara reconhecia o símbolo como se fosse o rei. Então a simbologia, vou desenhar a mulher. Então aqui está o significado da mulher. Vou desenhar uma estrela. Símbolo, então, o ideograma, o símbolo representava
ou já o sentido da palavra toda aí, né? Se você vai depois para os egípcios, continua explicando, registrando os ideogramas também, o sol, a água, né? Aí representar o homem, representar também a mulher, né? Você vai lá para a China, depois, mais ou menos na mesma época, coincidindo de 5.500 anos para 4.500, as primeiras formas de escritas que foram documentadas na história, né? Você vai lá na China para falar água também é bem parecida. O símbolo da água que eles fazem até hoje. Vão falar o sol, os chineses fazem assim, para eles significa o sol. Vai os chineses fazer a mulher, representa a mulher com o símbolo. Vai fazer o homem. Então, o homem, a mulher, então, até hoje, né, a representação desses povos orientais mantém essa formação morfológica, né? O desenvolvimento da história, o desenvolvimento da escrita trouxe a organização do Estado. O Estado sem uma forma de organização social, econômica e política. O Estado, o governo. Então, para que a gente pudesse organizar a sociedade naquela época, apenas através da escravidão. Mas o escravo naquela época não era como aconteceu aqui no Brasil, por causa de questões raciais, por causa de questões biológicas e ou religiosas também. A escravidão naquela época se dava por causa da guerra. Os prisioneiros de guerra se transformavam em escravos. Naquela época também, os endividados, que não podiam pagar suas dívidas, também se transformavam em escravos, também eram escravizados. Então o escravismo é uma política interessante. Você imagina se eu faço vocês todos virarem meus escravos, vocês trabalham para mim, eu viro um rei todo poderoso, né? E vivo lá no meu palácio, lá com toda a riqueza e luxo. Então o estudamento da história com a política do escravismo e a origem teocrática, a teocracia, a ideia de que o faraó, de que o rei era um deus. E sendo um deus, ninguém podia questionar, ninguém podia rever outra possibilidade que não fosse aquilo, sob pena de excomunhão, sob pena de morte de passagem. Né? Eu espero que vocês tenham gostado um pouco, tenham se divertido um pouco, não tenham entendido nada, mas vou deixar uma atividade para você aprender um pouco mais. Que você possa usar o seu dicionário e escrever no caderno, usando o livro também, se puder, o significado das palavras. E se você puder também fazer um resumo, abra seu caderno, escreve um pouco, desenha um pouco, cria também, inventa, põe cor, põe recorte, você faça um trabalho importante. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e desenvolver uma reflexão séria sobre esse coronavírus e um trabalho que um aluno fez, eu não consegui identificar quem foi o aluno, desconfio que é o menino do sétimo ano A, que eu sei que ele é artista, que eu sei que ele tem talento, e eu acho que esse menino tem um dom, e para mim ele tem a cura também desse vírus aí. Eu gostaria de pedir ajuda para vocês, se vocês conseguem identificar. Eu vou pedir para mostrar o desenho aqui para vocês.
Então, um grande abraço aí os alunos do sexto ano A, Ricardo, Miguel, Kemble, Fernanda, Natália, Gabriele, Nicolas, Lucas, José Eduardo, Diego, Gabriel, Jaiara, Hilary, Ana Lívia, Ana Maria, Júlia, Ezequiel, Kelvin, Isabelle, Joyce, Iago, Guilherme, Luiz Fernando, Nádia, Gabriel, Vitor, Pablo, Matheus, os alunos do sexto ano B presente, todos eles presentes, Caio, Cauã, Ana Beatriz, Gabriel, Cauã, Giagine, Yasmin, David, Davi, Kelvin, Mariana, Maria Eduarda, Maria Paula, Amanda, Lucas, Davi Prata, Sabrina, Ana Lara, João Pedro, Marcos, Bruno Mangeto, Matheus, João Vitor, Maria Laura, Ana Carolina, Larissa, Melissa, Laura, Maria Antônia, Ana Elisa, Maria Clara, Iago. Eu esqueci de ninguém aqui não, né? E os alunos do sexto ano C também, saudade de todos vocês, todos presentes também, todos presentes, né? E as atividades do programa do Centro de Mídia de São Paulo só vai fazer quem tem internet, quem não tem não precisa fazer. Como eu disse, quem vai dar nota sou eu, quem vai digitar a nota sou eu. É lógico que a minha diretora ela vai corrigir também, interferir, né? Os alunos do sexto ano C, Eduardo, João Vicente, Leonardo, Guilherme, Rian, Carlos, Vitor, Iago, Cauã, Heitor, Hugo, Isabelle, Ketri, Maria Vitória, Yasmin, Ana Clara, Micaele, Dominique, Evelyn, Laura, Vitória, Maria Vitória Viana, Raquel, Maria Clara, Brígida, Beatriz, Manuele, Mike, Brian, Christian, Vitor Hugo, Isabelle, então, todos vocês presentes, todos vocês aprovados também, né? Que os pais possam entender minha preocupação em passar um conteúdo fundamental para os filhos de vocês, a responsabilidade nossa, da escola, não vamos também tirar a responsabilidade do governo e tentar levar a possibilidade de você estudar e aprender um pouco. Essa foi minha vontade, espero que vocês todos tenham se divertido. Muito obrigado, obrigado a todos, e até a próxima.